Marina Corbetta Benedetti, sou professora na Univale e sou psicóloga clínica também. Após o massacre na escola de Suzano, alguns alunos de colégios da região foram flagrados com armas ou fazendo postagens ameaçadoras nas redes sociais. Nunca havíamos noticiado casos assim antes desse episódio. O massacre despertou algo nos alunos? Como explicar este fato? Tem uma questão interessante de nós observarmos, né, que desde o massacre a gente vem vendo crescer as investigações, principalmente no âmbito de grupos que já funcionam, né, na internet em linhas gerais e que já existem no Brasil, que chegam até os jovens, né, que os jovens também participam e que estão vinculados sim a algumas ações, digamos, mais violentas, né? Então nós consideramos que ele não é um fenômeno especificamente só de Suzano, ele é um fenômeno que tem sido observado, a própria polícia vem encaminhando algumas investigações nesse sentido, como um fenômeno que está se esparramando, digamos assim, nas redes, né, e pela internet como uma forma de comunicar algo, digamos assim, desses jovens, como um caminho que esses jovens estão usando para comunicar algumas questões. Então, efetivamente, a gente tem que ter uma atenção redobrada, né, e entender que há um acesso aí, uma forma de comunicação das pessoas hoje que nos ultrapassa no tempo e espaço, pensando a internet, e que a gente precisa estar atento a ela também. Que tipo de comportamento deve acender o alerta em professores e coordenadores? É importante a gente pensar na escola, principalmente, são dois pontos, digamos assim, que a gente precisaria pensar na escola. Um é a mudança efetiva de comportamento, pensando preventivamente essa mudança de comportamento no sentido de alunos que vêm de algum tipo de comportamento mais sociável, mais engajado, comprometidos com a escola e em algum momento eles passam a não ter mais esse comportamento comprometido e vinculado à educação de maneira geral. Então, mudanças de comportamento bruscas e repentinas são ações que nós devemos observar, digamos assim, quando está no âmbito da escola. E junto com isso, né, um outro lado são aqueles alunos que eles já demonstram, em certa medida, algum tipo de ressentimento, algum tipo de ações violentas, posturas violentas, posicionamentos extremistas em relação às situações que existem no mundo, que devem chamar atenção para que a gente possa sentar e conversar. Não que toda pessoa que tem um comportamento ou um pensamento, né, mais extremista vá cometer um ato como aconteceu em Suzano, mas a gente precisa estar atento até porque se há essa perspectiva mais extrema ou essa postura mais extrema, é algo que nós também precisamos entrar em contato para dialogar, conversar e ver o que está acontecendo. A gente fala na escola, mas esse comportamento não deveria ter sido observado antes em casa? Então, hoje nós temos alguns problemas aí em relação, quando a gente pensa, né, a educação compete a quem? Essa função é uma parceria escola-família. Nós temos que entender que a educação, conforme ela está proposta pela própria Constituição, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as políticas públicas que nós temos de educação, existe a função da escola também de educar. Quando a gente pensa hoje o ensino em período integral e a dinâmica de funcionamento hoje, né, do mundo do trabalho, em que os pais trabalham a maior parte do tempo fora de casa, a função de educação ela é garantida por lei como uma função dividida, ela é compartilhada enquanto responsabilidade. Então, sim, compete aos pais também fazerem essas observações, mas a gente não pode deixar exclusivamente como função dos pais, até porque é função da educação não só ensinar conteúdos, todas as proposições hoje, todas as políticas públicas de educação, elas vêm na perspectiva de que a educação não é um repasse de conteúdo, mas sim a formação de cidadãos. E quando nós pensamos a formação de cidadãos, a gente pensa aí também a construção da educação partilhada com a família, né? Então faz parte aí também. O acesso à internet impulsionou comportamentos agressivos ou só deu mais visibilidade a esse tipo de comportamento? Eu trabalho com a perspectiva da internet como sendo também um caminho de educação. Nós precisamos entender que não só a família educa, não só a escola educa, mas toda a mídia, de maneira geral, ela gera processos educativos. Hoje nós temos muito facilmente crianças que aprendem inglês antes mesmo de entrar na escola e elas aprendem aonde, né? Principalmente acessando desenhos infantis que trabalham um pouco essa perspectiva. Por exemplo, a gente pensar um viés. O que a gente tem que entender em relação à violência é que comportamentos violentos
violentos, eles são recorrentes na história da humanidade. A gente não tem uma situação que é exclusiva hoje. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que mostra que o mundo está um lugar muito melhor para se viver, por incrível que pareça. Então, o que nós temos em relação à internet é que ela também educa. Então, obviamente, se eu tenho um conjunto de informações que me chegam e que mostram que maneiras de resolver conflitos ou maneiras de mostrar o meu poder sobre os outros é pela violência, nós temos mais fatores que contribuem para o crescimento da violência. Em contrapartida, a gente também precisa entender que sim, a internet ela possibilita um acesso muito mais fácil, digamos assim, à divulgação de imagens relativas à violência, mesmo no combate à violência, que é engraçado a gente perceber. Quando eu estou contestando ou falando contra a violência, eu acabo compartilhando imagens, mensagens de violência. Então, ela também facilita o acesso no sentido de divulgação de imagens e temas relacionados à violência. Mas se a gente pensar hoje que ela é um fator que constrói a violência, seria mais no âmbito de ela também ensina, do que necessariamente ela vai incitar alguém a cometer atos de violência. Como medida preventiva, algumas escolas têm afastado os alunos com comportamentos suspeitos. Isso resolve o problema? Separar alunos problemas representa a solução definitiva para comportamentos agressivos ou de ódio? É mais do que provado em diferentes perspectivas da psicologia que a punição ela é menos efetiva do que quando nós trabalhamos a perspectiva de uma educação. E a educação ela pode usar, ter estratégias punitivas, mas funciona menos. E nós sabemos isso já com diferentes espécies, incluindo aí nossa condição humana. Então, só afastar ou punir esses alunos não é o suficiente. É uma ação necessária, muitas vezes até pensando o cuidado com os demais, mas nós precisamos ter realmente ações que entendam que a violência ela é uma forma de comunicar alguma coisa. E se o caminho que está sendo usado é esse, é porque outros caminhos de comunicar essa mesma situação não estão disponíveis para essa pessoa. Então a gente precisa abrir espaço efetivamente para entender e contextualizar essas ações de violência. É necessário que as pessoas se responsabilizem pelos comportamentos violentos, mas não é o suficiente para resolver o problema. Se o fosse, nós não veríamos crescer no Brasil, por exemplo, o número de presos cada vez maiores. E o presídio ele não é uma coisa agradável. Então, se a punição resolvesse, a gente não teria reincidentes, que é o que acontece. Está em pauta no Congresso a possibilidade de facilitar o acesso às armas à população civil. Qual a sua opinião sobre esse tema? Em linhas gerais, eu diria que nós temos hoje um mundo que ele é muito diferente. Nós estamos hoje numa condição de maior ansiedade, maior estresse. Quando eu tenho uma população mais ansiosa, mais estressada e que entende que um caminho de resolução das situações que lhe estressam, que geram ansiedade, é a violência, às vezes a gente incorre no risco de ter resoluções com maior índice de violência do que nós já temos hoje. Então, no âmbito da psicologia existem discussões, mas em linhas gerais nós trabalhamos muito na perspectiva de que se nós queremos construir uma cultura da paz, e é uma proposição que existe no Brasil, não resolve a gente liberar as armas, nós precisamos de outras estratégias para lidar com, realmente formas de lidar com estresse e ansiedade que são corriqueiras e que a gente não tem hoje muitos caminhos de comunicar essas questões e acaba usando a violência. Então, liberar as armas pode gerar um maior risco, inclusive pensando a condição real que nós vivemos hoje de estresse e de ansiedade da população. Por que a gente vive essa condição? Isso é uma questão que tem vários fatores contribuindo, né? A gente tem hoje uma velocidade de mudança. O que a gente chama de ansiedade? É uma preocupação apreensiva com o que está por vir. E nós temos hoje uma velocidade de mudança muito grande. Essa preocupação, ela acaba sendo muito maior, porque a gente, como as coisas mudam muito rápido, a gente não sabe como agir em determinadas situações, o que levanta em nós essa preocupação apreensiva. E o estresse, ele diz respeito à capacidade de adaptação à mudança. Então, o estresse ele é positivo, ele é necessário, é importante para a adaptação, porém a gente, como vive, de novo, em constante mudança o mundo, a gente acaba estando em constante estado de alerta. E o estado de alerta com a preocupação do que como vão ser as coisas para frente, aumentam o que a gente chama de estresse e ansiedade, né? E aí vale muito
entender que estresse, ansiedade, depressão e problemas de sono são problemas que andam juntos, porque no âmbito neurológico eles respondem aos mesmos processos. Então, quando a gente tem estados de alerta e estresse, é maior a tendência a desenvolver ansiedade, sintomas de depressão e problemas de sono. Como quando a gente tem problemas de ansiedade, maior a tendência a desenvolver estados de estresse, situações clínicas, né, de depressão e problemas de sono. Então, esse é um caminho que anda junto aí. Em Itajaí, um vereador estuda criar o botão do pânico nas escolas. Em Balneário Camboriú, a PM fará rondas nas saídas dos colégios. Essas ações podem evitar um atentado? Talvez num primeiro momento a gente tenha aí algumas situações que auxiliem, né? Mas vale salientar, eu sempre lembro essa questão também, né? Se somente essas ações fossem o suficiente, nós não teríamos, por exemplo, assalto a carro forte, que é extremamente vigiado, cuidado e armado, né? E ainda assim nós temos investidas e cada vez mais violentas. Então é necessário algumas ações preventivas. Essas ações, talvez de imediato, elas sejam a resposta que nós tenhamos para dar, mas a gente precisa pensar em ações de médio e longo prazo também. Né? E aí envolve sim encontrar caminhos de pensar no espaço escolar como esse espaço interativo de aprendizagem, principalmente de habilidades sociais. Como técnica da psicologia, a senhora recomenda alguma política pública para evitar esse tipo de tragédia dentro das escolas? Eu penso que a gente tem políticas públicas, tanto na área da assistência social quanto na área da educação e também na área da saúde. Existem políticas que deem suporte e apoio. Nós temos, às vezes, dificuldade de implementação dessas políticas. E aí, seja por recursos financeiros, por questões de recursos profissionais mesmo. Então, existem políticas de seguridade, de proteção, de trabalho com violência, de pessoas que sofrem ou que cometem violência, existem. Falta uma implementação mais eficiente, talvez, e aí isso se dá por N situações que nós vivemos no Brasil, desde mudanças constantes de gestores e governos, até dificuldades, às vezes, de efetivação daquilo que foi pensado pelos profissionais que estão na ponta também, recursos e por aí vai. Tem alguma específica, assim, algum exemplo de alguma política que faria efeito, surtiria efeito? Se a gente pensa, por exemplo, a assistência social hoje, ela tem por proposição a ideia de trabalhar com a prevenção de situações de violência, por exemplo, e que está toda vinculada ao que a gente chama de sistema CRAS e CREAS. Então, são políticas que já atendem e acolhem famílias, buscando fortalecimento do vínculo familiar com o território, e aí não só o vínculo familiar interno, mas da família, com o espaço onde ela está, com a escola que se frequenta, a igreja em que se vai, então essa ideia de território, e que seria um bom exemplo a gente pensar aí uma política que funcionaria para evitar situações de violência maiores, que essa é a proposição, né? Pensando num aspecto. Mas se a gente pensar a própria área da educação, ela tem por projeto a formação de cidadãos e nós temos aí no Brasil a proposição de formar, conforme, por exemplo, o que a Unesco propõe, que é formar pensando em ensinar a aprender, ensinar a fazer, ensinar a ser e a conviver. E se a gente pensa isso, que também é uma proposição que está nos nossos planos aí da educação, a gente já teria também uma ação preventiva no sentido de ensinar como é conviver com o outro, com a diferença, com essas questões todas que estão postas no mundo de hoje que nós temos dificuldades. Pensar numa educação só para o mercado de trabalho é limitar o que se oferece. E aí é interessante, porque o mercado de trabalho, ele pede que as pessoas saibam trabalhar em equipe hoje, que saibam cooperar. E aí isso é uma das maiores dificuldades que nós temos. O mercado de trabalho pede que as pessoas saibam negociar e gerenciar conflito. E nós também não trabalhamos isso na educação. Então, essa formação que pensa também o ser e o conviver, ela também é uma formação que dá suporte ao mercado de trabalho. E aí nós temos também um descompasso entre o que o mercado pede e o que a escola hoje também consegue realizar no âmbito que não é só técnico. Isso é interessante. O mercado de trabalho hoje ele não pede só competências técnicas, ele está pedindo competências comportamentais. E aí fica uma falha nesse sentido. Estamos vivenciando um grande número de suicídios na região e recentemente até de uma criança. Um menino de 11 anos supostamente se suicidou por conta de um desafio da internet. Qual a sua análise desse caso? É difícil enquanto a gente não conhece a situação específica, né? E o que a gente consegue é um olhar mais geral também de uma situação mais contextual, né? Nós precisamos lembrar, e isso é uma questão importante,
que o acesso às informações e a forma como a gente fala e divulga a questão do suicídio, ela tem um impacto muito grande na região, né? Isso já é sabido há algum tempo. E aí, as questões que nos chamam a atenção na nossa região é que ela é uma das regiões com melhor qualidade de vida e ainda assim com um índice de suicídio muito alto. Então isso mostra pra gente que está faltando alguma coisa, digamos assim, que não é só um bem-estar e uma questão de qualidade de vida geral. E aí o que falta, né? A gente volta a uma questão bem primordial. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de quem comete suicídio, a maior parte são pessoas solteiras, descasadas, né? Então separadas, divorciadas e viúvos, que é o aspecto que a gente pensa muito, o como lidar com o estar sozinho no mundo. E aí a gente volta à necessidade de ter uma rede de apoio, de ter pessoas com quem contar, da gente se sentir menos sozinho no mundo e a necessidade dessa interação. E na criança é o mesmo a essência? Ela tem também, o que a gente precisa entender da criança é que como ela tem uma forma de entender o mundo ainda que não compreende todas as possibilidades de análise que a gente tem enquanto adulto, por uma questão de desenvolvimento, muitas vezes, às vezes ela não sabe com o que ela está lidando. Então, a gente vê muito, principalmente, né, essas questões relacionadas à internet, a bonecos ou brinquedos que falam ações para fazer, a criança muitas vezes ela não consegue analisar todo o impacto do risco daquilo que ela está fazendo. E não que ela não entenda que aquilo é legal ou não é legal, mas ela não tem a perspectiva do impacto que isso pode gerar para ela e para os outros. Ainda, né, muitas vezes. Então esse aspecto é necessário de nós termos em conta. A criança, não é que ela é mais influenciada, mas ela tem menos habilidade muitas vezes para entender o risco que aquilo traz. E aí ela faz algo como uma brincadeira e não percebe que essa brincadeira pode gerar um risco ou um impacto muito grande para ela, né? Então esse é um olhar diferenciado que a gente precisa ter para a criança. E aí o primordial é o acompanhamento mesmo dos pais do que a criança olha, vê, recebe e a abertura ao diálogo mesmo, né? Para que a criança, antes de tomar algumas ações ou comportamentos, ela se sinta à vontade de conversar com os pais, inclusive com aquilo que ela talvez esteja angustiada ou preocupada ou com algo que chegue até ela que gere alguma dúvida. A senhora faz alguma relação entre o suicídio e o maior uso das redes sociais? Há uma geração que já nasceu fazendo uso da internet. O que a psicologia já estudou sobre esse tema? Nós temos hoje ainda não muitos casos, não muitos estudos, né, que possam referenciar isso, mas a questão do suicídio ela é uma questão bem intrigante para nós, tendo em vista que a gente tem quase sempre um ideário, um imaginário de por que se leva, né, quais são os atos que se levam ao suicídio, mas a gente não consegue nunca dar conta do fenômeno como um todo. E isso é interessante em relação ao suicídio, porque quando a gente pensa nas redes sociais, nós temos hoje estudos, por exemplo, que mostram que há um tipo de depressão, que já está sendo quase que classificada parte das depressões, que diz respeito à depressão em função daquilo que a gente vê nas redes sociais, dessa ideia de que está todo mundo feliz, está todo mundo fazendo alguma coisa da vida e eu não estou ali, não estou fazendo nada disso e aí acaba desencadeando sintomas depressivos. Então, isso já existe, mas estudos que mostrem, né, que as redes sociais têm gerado algum impacto no aumento dos casos de suicídio, a gente não tem muita coisa. Porém, sabemos que a forma como é noticiado o suicídio, e aí independe se no jornal impresso, se na internet ou na mídia, né, na TV, isso sim gera um impacto no índice de suicídio ao redor. Mas a gente não tem ainda estudos de que a partir da maior índice, né, da maior uso da internet, há mais casos de suicídio. Há dados estatísticos que investigam os suicídios considerando as condições econômicas de cada grupo? Há algum grupo econômico com casos mais numerosos? Tem uma informação, nós temos, por exemplo, pouquíssimas diferenças entre homens e mulheres, o índice de suicídio ainda varia pouco entre homens e mulheres, e nós não temos em relação a uma classe social, digamos assim, a uma condição socioeconômica, mas nós temos em relação, por exemplo, ao fato de que é mais comum pessoas que cometem o suicídio terem o ensino fundamental incompleto, né? Então são pessoas que têm menor nível de instrução, menos anos de estudo. Um viés que a gente olha bastante aí é que isso, o fato da pessoa ter menos estudo, às vezes faz com que ela não enxergue outras possibilidades para lidar com algumas situações de vida. Que pessoas que às vezes tendo mais tempo de estudo, ela consegue ver outros caminhos, outras estratégias.
Obviamente a gente não relaciona só a questão, né, de tempo de estudo, mas também é uma questão social, de vínculo, né, e de rede de apoio que é necessário de olhar também. Mas em relação a uma condição socioeconômica, não. Até porque a gente tem a questão do tempo de estudo, tem pessoas que têm uma condição socioeconômica elevada, mesmo tendo pouco tempo de estudo. Então, não temos dados que correlacionem a uma condição socioeconômica, mas sim a uma quantidade de anos de estudo e até a série que frequentou. Qual o caminho para uma pessoa que passa pela depressão ou por algum tipo de sofrimento emocional buscar ajuda através da rede pública de saúde na região? É importante salientar um aspecto, né, quando a gente fala de depressão, por exemplo, e tenta relacionar o suicídio, os casos em que algum transtorno psicológico associado ao suicídio são menores do que os casos em que o suicídio é cometido sem nenhum transtorno. Então, isso também é importante quando a gente pensa em políticas públicas para a prevenção do suicídio. Nem sempre ele está relacionado a casos de algum tipo de transtorno mental psicológico. Agora, quando a gente fala em rede de apoio, né, em políticas que existam, em espaços que há de atendimento, Itajaí conta com a rede CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e ele tem, né, os mais variados tipos de atendimento. Então, a gente tem tanto CAPS específico para transtornos mentais, específico para crianças e adolescentes, específicos para usuários de álcool e drogas. Então, existe todos esses, e dentro dos CAPs tem o médico, tem o psicólogo, tem a terapeuta ocupacional, então existe essa rede. Também tem nas unidades básicas de saúde, algumas unidades contam com a equipe do NASF, que dá esse apoio também à Estratégia de Saúde da Família, que conta com psicólogos também, então pode colaborar aí nessa questão do atendimento. E os espaços, né, que a gente tem, por exemplo, a Univale conta com a clínica de psicologia que presta atendimento comunitário gratuito para a população que tiver necessidade também, quiser ser atendida aqui na região, pensando em acesso sem custo, né? Então, com essa possibilidade aí de ter algum tipo de atendimento. Só para a gente finalizar, quando a pessoa, o indivíduo, ele deve sentir que ele precisa de ajuda, porque acho que deve ser mais difícil tu admitir que tu precisa de ajuda e procurar. Né? Sempre. Eu brinco muito para as pessoas que, tipo, ajuda o psicólogo a te ajudar, né? Então, assim, não espera chegar num quadro muito complicado, porque as pessoas, em linhas gerais, elas têm ideia. Eu vou procurar um psicólogo se eu sou doente, ou se eu sou louco, ou se eu tiver algum problema. A gente pode pensar que o trabalho do psicólogo é muito de trabalhar realmente a função de ensinar você a se perceber, como você funciona, como você lida com algumas coisas na sua vida. Então, a função primeira se você está sentindo algum tipo de desconforto, algum tipo de mal-estar, e esse desconforto e mal-estar, você não consegue encontrar respostas nas pessoas que estão ao teu redor, um amigo, um pai, uma mãe, um profissional, outro, né, que não da psicologia, não custa nada ir no psicólogo, né? Então, se tem algum mal-estar, alguma situação e você não está tendo respostas que encaixem, que façam sentido para você, procure um psicólogo, antes que se torne um problema mais sério. E aí a gente tem N situações das pessoas que chegam no médico cardiologista achando que estão infartando e, na verdade, estão desenvolvendo uma crise de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, né? Então, antes de chegar nessa condição, pouquinho antes, né? Se percebe que não está tendo respostas no teu ao redor de coisas que estão te incomodando, procure um profissional que fica mais fácil agir preventivamente.